Olá! E para você que está conectado na internet, assista agora a uma conversa sobre o filme A Criança, com o professor da USP, integrante do Conselho Estadual de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, Roberto da Silva. Boa noite e bem-vindos ao programa da Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Hoje apresentamos o cinema belga com A Criança, dirigido por Jean-Pierre e Luc Dardenne. O filme deu aos irmãos Dardenne a sua segunda Palma de Ouro, prêmio máximo do Festival de Cannes. A história. Sônia acaba de sair da maternidade com seu filho recém-nascido e procura por Bruno, pai da criança. Mas Bruno parece indiferente ao filho e não quer alterar o seu cotidiano de pequenos furtos. Mesmo assim, o jovem casal se ama e tenta se adaptar à nova realidade. Mas Bruno recebe uma oferta tentadora e passa do limite que Sônia pode suportar. E o nosso convidado desta noite é o professor Roberto da Silva, da Faculdade de Educação da USP, e integrante do Conselho Estadual de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente. Roberto da Silva é formado em Pedagogia com especialização em Criminologia. Boa noite, Roberto. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, Renata. É um prazer. Boa noite, Roberto. A sua tese de mestrado se chama Os Filhos do Governo, a formação da identidade criminosa em crianças órfãs e abandonadas, que parte da sua própria experiência, né? O que você achou desse filme que tem como personagens jovens delinquentes? Eu achei duas coisas que me pareceram interessantes ali. Claro que se tratam de jovens europeus, então são branquinhos, loiros, de olhos azuis, numa situação em que pelo menos eles têm moradia, supostamente têm uma família, né? E que não estão necessariamente envolvidos em atividade criminosa ou não têm isso que eu chamo de uma carreira criminológica, né? É uma vida de pequenos furtos, mas não estão envolvidos com drogas, não tem a questão, não aparece no filme a questão da violência, né? Então, essa me parece uma característica. A outra é a temática de se usar a criança enquanto pretexto para desenvolver um enredo, né? Onde eu acho que se ressalta ali a questão você diz ali a indiferença dele, mas eu diria a amoralidade do sujeito, porque de início parece que ele não tem nenhuma empatia com a criança, nenhuma simpatia com o anúncio da Sônia por anunciar a paternidade dele. Em uma entrevista, você disse que a família é a origem de muitos dos problemas, mas também pode ser a solução desses mesmos problemas. Como você vê isso no filme? Tem uma breve aparição da mãe do personagem, né, do Bruno. Sim, e a mãe parece ter uma atitude muito hostil com ele, né? Acho que quando a mãe abre a porta, aparece um homem, supostamente... Um namorado, né? Um namorado ou a figura do padrasto. Situações em que, na cultura brasileira, tem sido comum nesses recasamentos ou reorganizações de família, mães rejeitarem os seus filhos para cuidar do filho do companheiro. No filme nós vemos o Bruno explorando crianças menores que ele, né? Fazendo as crianças roubarem e dar o dinheiro para ele. Esse tipo de relação é muito comum? Sim, isso é a cadeia do crime organizado, né? Veja que começa com uma relação supostamente estabelecida num bairro residencial, em uma comunidade de alguém mais velho que conhece crianças e que, à medida que precisa, chama um, chama outro, de acordo com a oportunidade do delito que surge, né? Isso aparece bem claro. Mas depois o encadeamento da venda dos produtos. Ele tem os canais de onde vender, ele sabe negociar preço e tudo mais. Então, isso é uma estrutura, eu diria, universal do crime. Isso ali é retratado na Bélgica, mas é o que a gente vê no tráfico de drogas, é o que a gente vê nos morros, nas favelas,
Isso é parece... recorrente em outros filmes também, né? O tema central. Sim, pode-se pensar em outros filmes também. Aí que ligam os dois fatores, né? Essa cadeia do crime organizado que começa com a exploração de crianças pequenas, mas a temática da criança ou do filho enquanto pretexto para justificar certas atitudes, né? Eu acho que isso aparece bem no filme Cidade de Deus, né? Em que as falas dos meninos, a justificativa moral para que o que os meninos fazem é sempre resolver a situação da mãe, que é o único suporte que eles têm, de dar uma boa vida para a mãe, de comprar uma casa para a mãe e assim por diante. Nos documentários do MV Bill, isso aparece com bastante evidência também, né? Então, isso quando o filho ele elege a família ou a mãe, que é o suporte, como justificativa moral para o que faz ou o que deixa de fazer. E essa situação agora é retratada no filme quando não é o pai nem a mãe, mas a criança é o pretexto para a justificativa moral ou do que eles fazem ou deixam de fazer, né? E aí eu acho que se ressalta com muita força a questão que um filho, isso também é clássico na área da criminologia, do sistema penitenciário e tudo mais, o quanto um filho ele pode ser o motivo tanto das desavenças, das brigas ou da justificativa moral para se cometer crimes em função de dar uma boa vida para o filho, como também lá no final ele pode ser o pretexto para justificar o sofrimento moral que redime as pessoas ao final. Isso que eu ia perguntar se existe essa redenção, você percebe essa redenção? Porque também não pode ser um motivo para a pessoa mudar? Sim, a redenção eu me refiro a isso. Eu já organizei, eu conduzi pesquisas com mulheres, com adultos presos, pessoas que passaram todas as etapas da vida do crime, inclusive na prisão. E o motivo que elas alegam para poder se redimir ou dar outro rumo para suas vidas é poder dar uma vida decente para os filhos ou poder fazer com que os filhos consigam aquilo que elas pessoalmente não conseguiram fazer, né? No caso da Bélgica, né, nós vemos que tem uma assistência social, ele tem um dinheiro garantido, tanto que essa hora ele fala trabalhar para otários, né, ele pede ali até um pouco de esmola, né? E mesmo assim, você vê a dificuldade da integração, né, desses jovens na sociedade, né? Então, no Brasil, né, que a gente não tem, a gente acha que essa seria a solução, né? Essa assistência social, né? Qual pode ser? Porque você é um especialista, né, nesse trabalho. Qual a sua visão sobre isso? Qual é a forma de reintegrar esses adolescentes? Quando eu ressaltei o fato de eles serem jovens delinquentes europeus, de olhos azuis e tudo mais, eu acho que ali tem um paradoxo entre a realidade deles e a relação brasileira, que é quando eles decidem fazer a certidão de nascimento da criança, né? É o ato de o pai assumir, junto com a mãe, a paternidade que gera esses direitos da assistência social, da proteção social, né? No Brasil, nós temos gerações e gerações de crianças que nascem sem direitos porque seus pais não tinham direitos e porque, por esses pais não terem direitos, simplesmente negligenciaram a paternidade ou negaram a paternidade de seus próprios filhos, né? Então, e a mulher, sem força para compelir o sujeito a assinar, a colocar o seu nome na certidão de nascimento, acaba deixando a criança desprovida de qualquer direito, né? Porque não tem a paternidade? Sim, a paternidade hoje, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, é um direito da criança, claro, independente da vontade da mãe ou não, né? A qualquer momento pode se colocar na certidão. A questão são os direitos que isso gera. Porque se o sujeito trabalha, se ele tem carteira registrada, se ele tem direitos trabalhistas, previdenciários, a criança passa a ser herdeira ou portadora desses direitos. A negação da paternidade significa a negação dos direitos para esses filhos também, né? E no caso dos filmes, dois jovenzinhos, eles nem sequer discutem isso, eles aceitam o registro do nome dos dois na certidão de nascimento como algo incorporado à cultura deles,
né? Porque vão ganhar algum benefício com isso. Provavelmente esse seja o pré-requisito para essa criança entrar dentro de um sistema de proteção social que gera para elas direitos decorrentes dos direitos dos pais, né? Muito obrigada, Roberto. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado, Roberto. Até a próxima, então. Obrigado a vocês pelo convite. E assista a uma versão maior das nossas conversas. Acesse o site do programa no SEMAIS, o portal de conteúdo da cultura, semais.com.br/mostra. Ficamos agora com A Criança. Bom filme e até o próximo programa da Mostra na Cultura.